Graça e paz. Eu sou o pastor Ivalte, o recadeiro de Jesus Cristo. Os senhores estão conectados no canal O Recadeiro de Jesus Cristo, que tem este recado importante para muitas pessoas que querem entrar no reino de Deus. João anotou no capítulo 12, verso 32, as seguintes palavras de Jesus: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Nós temos aqui, então, a promessa que dá direito à pessoa a crer ou não crer. Por quê? Porque é uma promessa exclusiva, não tem outra na Bíblia Sagrada que possa substituir a esta. Por quê? Porque é o único jeito que a pessoa tem de estar em Cristo Jesus e ser gerada por Deus. Jesus falou que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus nem entrar nele. Mas como nascer de novo, se a Bíblia Sagrada registra no capítulo 5, versículo 17 da segunda epístola aos Coríntios, assim está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nasceu de novo, é nova criatura. É preciso estar em Cristo. E se a pessoa não acreditar que foi atraída no corpo de Cristo, porque é Cristo que está falando: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele foi levantado da terra? Foi. Ele foi crucificado. Ao levantar aquela cruz, Jesus estava cumprindo a promessa, atraindo todas as pessoas a Ele mesmo. Aquelas pessoas que pedem fé a Deus para crer, estão em Cristo. Porque a fé que nós temos, própria nossa, não nos coloca em Cristo Jesus. É preciso pedir fé a Deus. Deus dá fé a toda pessoa que clama a Ele. Está escrito na Bíblia Sagrada, na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versos 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é Deus que dá essa fé, é Deus que dá. Para quem Deus dá essa fé? Para aquele que tem sede e fome de ser salvo. Para aquele que reconhece que está perdido indo para o inferno, porque a Bíblia Sagrada registra que o inferno é real e o céu é real. Ambos os lugares são eternos. Num destes dois lugares, todas as pessoas vão ficar eternamente. Não é que vai passar eternamente, não, vai ficar eternamente. Ou no inferno, se não crer que Cristo a atraiu no corpo dele, ou no céu, se crer e for gerada por Deus. Então, o conselho que Jesus Cristo está dando é muito importante e gostaríamos que as pessoas analisassem bem a situação em que está, dentro da sua religião, dentro da sua fé. Como é que você está? Você está em Cristo Jesus? O Senhor está em Cristo Jesus? É uma pergunta que a gente faz para poder a pessoa responder para si mesmo. Porque para estar em Cristo tem que acreditar. E se a fé é dada por Deus, não é por obras. Então eu preciso pedir fé a Deus para Ele me dar fé. Porque Jesus está prometendo aí atrair todas as pessoas no corpo dele. Então a revelação é esta: quando eu creio que estou entre todos que foram atraídos por Cristo, eu estou nele. E aí Deus me gera, que é o novo nascimento. Novo nascimento não é a pessoa morrer e tornar a nascer, não. Novo nascimento é nascimento espiritual. E é só Deus que realiza este nascimento espiritual. Por quê? Porque carne e sangue não entra no reino de Deus. É preciso nascer do Espírito. E para nascer do Espírito tem que estar em Cristo Jesus.
E se não acredita na promessa que Cristo fez, nunca a pessoa vai estar em Cristo e nunca ela é gerada por Deus. Então, para pertencer à família de Deus, para dizer que é filho de Deus, precisa ser gerado por Ele. Não é falando que é filho de Deus, não é falando que está indo para o céu. Não, é preciso ser gerado por Deus. Aí é filho de Deus. E Deus só gera a pessoa quando a pessoa está em Cristo. Ele não gera ninguém fora de Cristo. Por quê? Porque Ele enviou Jesus a este mundo para salvar o mundo da condenação eterna. Ele não enviou um líder religioso, não enviou um pastor, não. Deus enviou Jesus. Por quê? Porque Ele ama a humanidade. Ele não quer que as pessoas vão para o inferno. Então Jesus veio fazer uma obra completa. Ele prometeu atrair toda pessoa, para não ficar ninguém de fora. Ninguém pode alegar ignorância. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada registra. Ela é a palavra de Deus. Tudo que Deus queria falar para o homem, Ele falou através da Bíblia. Então toda pessoa devia ter uma Bíblia Sagrada e meditar na Bíblia. Não ficar confiada no homem, nos ensinamentos humanos, mas ficar confiada no ensino divino, que é pela Bíblia Sagrada, como o Senhor Jesus Cristo mesmo falou. No capítulo 17 do Evangelho, segundo João, Jesus deixou claro ali, João anotou. Anotou o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É Jesus falando que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Não tem outra verdade? Não. A Bíblia Sagrada é a verdade. Ela não contém a verdade. Ela é. É importante a pessoa levar a sério aquilo que Deus fala. O senhor, a senhora leva a Deus a sério? Acredita no que Ele fala pela Bíblia Sagrada? O senhor, a senhora tem comido da Bíblia Sagrada? Jesus Cristo falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou em Mateus capítulo 4, versos 4, Mateus anotou ali. Jesus Cristo dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é importante o senhor ter a Bíblia Sagrada, acreditar e pôr em prática aquilo que Deus fala pela palavra dele. Creia e verás a transformação da sua vida. Porque todo aquele que acredita com a fé que Deus dá, esta pessoa ganha o novo nascimento. Ela está livre da condenação. Está escrito em Romanos capítulo 8, versos 1. Assim está escrito, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a pergunta sempre que nós fazemos às pessoas é esta, o senhor, a senhora, você está em Cristo Jesus? Não é a pessoa que se coloca em Cristo Jesus. Ninguém pode estar em Cristo Jesus sem acreditar na promessa que Ele fez. Não. Nem tem obra que a pessoa possa praticar que a coloca em Cristo Jesus. Não. É só a fé nesta promessa que Jesus está fazendo e que o Senhor devia realmente acreditar, porque é a verdade. É o recado que Jesus Cristo deixou para todas as pessoas e nós passamos para as pessoas nesta manhã para que as pessoas meditem. Compre uma Bíblia Sagrada, uma versão boa. Leia a Bíblia, põe em prática e estarás livre da condenação eterna, porque está escrito e o que está escrito acontece. Jesus está dizendo que Ele ia nos atrair no corpo dele, sim, Ele está falando, isso está em vigor. Esta promessa de Cristo está em vigor. Enquanto o Senhor tiver vida, a senhora tiver vida, tenha a oportunidade de acreditar. Mas não deixe para a última hora, porque a morte não avisa ninguém quando ela chega. A morte é real, ela é uma realidade. Ninguém escapa da lei da morte. E ela não avisa quando vem. Se o senhor, a senhora for surpreendido pela morte, estando fora de Cristo, vai ter que enfrentar o inferno eternamente. Foi Jesus que falou e João anotou no Evangelho, no capítulo 15, versículo 6, Jesus falando,
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas, secam, os colhem, lança no fogo e arde. É Cristo que está falando. Creia, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outra maneira do Senhor estar em Cristo se não crer que Ele te atraiu no corpo dele. Não tem outro jeito de Deus te gerar. Mesmo que o Senhor esteja numa boa religião, numa grande igreja, Deus não olha essas coisas. Ele olha para a pessoa que está no Filho dele, que Ele enviou para salvar o mundo da condenação eterna. Esse é o recado que Jesus Cristo tem para todas as pessoas e nós passamos para as pessoas. Deixamos com a pessoa a decisão própria de cada um. Pense bem o que vai acontecer com o destino da tua alma, onde você vai ficar eternamente. Lembre-se que o inferno é real e o céu é real. Os dois lugares são eternos. Não tem um terceiro lugar? Não. É um para quem nasceu de Deus e outro lugar para quem não nasceu de Deus. Porque o diabo não quer que as pessoas acreditem. Porque é o único jeito que ele perde a pessoa é quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo. Aí ele perde a pessoa. Até então, a pessoa pertence a ele. O diabo ganhou a humanidade através da promessa que ele fez para Eva. Então, quando ele fez a promessa para Eva e ela creu, ele ganhou a humanidade. Até então, ele era escravo de Adão. Mas daí para frente, ele passou a ser o senhor de Adão e Eva. E toda pessoa que nasce nesse mundo, ela nasce separada de Deus, precisando nascer de novo. O diabo, ele impede a pessoa de acreditar no Evangelho de Cristo. Ele cegou o entendimento da humanidade. Por isso é preciso pedir fé. Fé a Deus para crer. Que o diabo não crê. Ele não quer. Mas quando a pessoa está em Cristo, esta pessoa passa a ser de Jesus. Este foi o recado que Jesus mandou eu dar e eu estou dando. A graça e a paz.